Protestos contra o presidente Michel Temer em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em outras capitais. Nós vamos começar mostrando a manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Délis Ortiz, boa noite novamente. Boa noite, Renata. Bom, agora a situação aqui na Praça dos Três Poderes é tranquila. A praça que é o endereço do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Mas, segundo a polícia, o grupo que permaneceu aqui até agora mesmo era de mais ou menos 400 pessoas. O protesto seguiu aparentemente tranquilo, porque havia queima de fogos, bateção de panela, gritos de fora Temer, mas chegou um momento em que os manifestantes entraram em confronto com a polícia, porque eles tentaram invadir essa grade que protege o Palácio do Planalto. Aí a polícia usou bombas de gás, dispersou os manifestantes. Nesse momento não há mais ninguém protestando na praça. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o repórter Danilo Vieira. Danilo. Boa noite, Délis. Sobrevoamos o centro do Rio, onde agora à noite aconteceu uma manifestação pedindo a renúncia do presidente Michel Temer e a convocação de eleições diretas. Esse protesto começou no fim da tarde e foi convocado por centrais sindicais e partidos políticos. Os manifestantes caminharam por toda a Avenida Rio Branco até chegar à Cinelândia. A polícia não informou o número de pessoas. Os organizadores ainda não divulgaram uma estimativa. Era uma manifestação pacífica, até que um grupo de mascarados entrou em confronto com a polícia. Os PMs lançaram bombas de efeito moral e a confusão acabou assustando quem ainda estava no protesto. O que a gente consegue ver nesse momento é o ato já disperso e a Cinelândia vazia. Nós vamos agora a São Paulo, onde está o repórter Felipe Ciani. Boa noite, Ciani. Boa noite, Danilo. A gente, nesse momento, sobrevoa a Avenida Paulista, onde um grupo de manifestantes se reúne bem em frente ao prédio da Presidência da República. A gente percebe que alguns quarteirões próximos desse ponto foram bloqueados, o trânsito teve que ser desviado. Eles ocupam os dois sentidos da avenida, chegaram aqui por volta de 6h30 da tarde, se reuniram em frente ao Museu de Arte de São Paulo e vieram em seguida para cá. O ato foi convocado pela internet e no auge da manifestação, os organizadores chegaram, disseram que chegou a ter de 6 a 8 mil pessoas por aqui. Agora esses manifestantes começam a ir embora devagar. A Polícia Militar não divulgou números oficiais da quantidade de pessoas que se reuniram por aqui. Bonner, Renata. Obrigado, Felipe Ciani, trazendo informações de São Paulo, Danilo Vieira do Rio, Délis Ortiz de Brasília, mas manifestantes também participaram de atos públicos contra Michel Temer em várias outras capitais, 20 no total. Em Porto Alegre, eles se reuniram na esquina Democrática, no centro da cidade. Segundo os organizadores, 30 mil pessoas participaram de uma caminhada. A Polícia Militar calculou o número em 24 mil. Em Belo Horizonte, o ponto de encontro foi a Praça 7, no centro. Depois teve uma passeata. Segundo os organizadores, 50 mil pessoas participaram. A PM não divulgou estimativa. No Nordeste, no Recife, os manifestantes foram para a Praça do Derby e caminharam pela área central da cidade. Os organizadores disseram que eram 10 mil, a polícia não divulgou números. Em Fortaleza, capital cearense, os organizadores disseram que 3 mil pessoas fizeram uma passeata no centro. A Polícia Militar não fez uma contagem própria. No centro-oeste do Brasil, em Goiânia, os organizadores calcularam que 300 pessoas estiveram na Praça do Bandeirante, no centro. A Polícia Militar também não divulgou estimativa. Manifestantes cercaram um carro que acabou atropelando uma mulher. Ela sofreu escoriações e está internada em observação. Em Belém do Pará, cerca de 1.000 pessoas, segundo os organizadores, se reuniram em frente ao mercado de São Brás, no centro. Depois fizeram uma passeata pela cidade. A Polícia Militar também não divulgou números. E houve protestos ainda em Florianópolis, em Curitiba, em Vitória, Salvador, Natal, João Pessoa, Maceió e ainda São Luís, Aracaju, Teresina, Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Macapá. No pronunciamento hoje à tarde, o presidente Michel Temer foi enfático ao afirmar que não renunciará. Mas no Congresso, a possibilidade de Temer deixar o cargo é discutida. O repórter Marcos Lozecan mostra agora como seria o processo de sucessão caso, de algum modo, a presidência da República fique vaga.
Está no artigo 81 da Constituição Federal. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, haverá nova eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Já o parágrafo 1º esclarece o que acontece quando o mandato já passou da metade. É o caso do presidente Michel Temer. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos, presidente e vice, será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. O parágrafo 2º determina o prazo do mandato de quem for eleito nessas circunstâncias. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, o mandato será tampão. Na prática, em qualquer hipótese, renúncia, impeachment ou cassação pela Justiça Eleitoral, há eleição indireta. Mas antes, o presidente da Câmara assume a presidência da República interinamente, por no máximo 30 dias, prazo que o Congresso tem para eleger presidente da República e vice em sessão conjunta de deputados e senadores. O cargo resultará vago e sobrevém em até 30 dias, eleição indireta, né, pelo Congresso Nacional, naturalmente. E é o que diz a Constituição, no parágrafo 1º do artigo 81, porque, no caso, a vacância se dará no 2º biênio do período presidencial, do mandato presidencial. O texto da Constituição de 1988 prevê que uma lei definiria as regras, mas até hoje tudo que existe regulamentando o tema é uma lei de 1964, de antes da atual Constituição. E por isso, há dúvida se ela seria aplicada. O texto dessa lei afirma que são 2 votações secretas, de acordo com o artigo 4º, primeiro para presidente, segundo para vice-presidente. O parágrafo 5º do artigo 5º da lei diz que será considerado eleito o candidato que alcançar o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. No caso, 298 votos, o que corresponde à metade dos congressistas mais 1. O parágrafo 10 prevê que a posse será no mesmo dia da eleição. Antes de encerrados os trabalhos, o presidente da mesa convocará o Congresso Nacional a fim de receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. Essa lei não diz quem vai ser candidato, mas a Constituição estipula os seguintes critérios para se candidatar a presidente: que sejam brasileiros natos, que tenham direitos políticos vigentes, título de eleitor, filiação partidária, idade mínima de 35 anos e que não se enquadrem nas restrições da lei da ficha limpa, ou seja, que não tenham sido condenados por órgão colegiado, a partir da 2ª instância. O presidente da República não pode ser processado por crimes cometidos fora do mandato. Mas como nesse caso Michel Temer teria tentado obstruir uma investigação durante o mandato dele, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato aqui no Supremo, autorizou a abertura de um inquérito a pedido do Procurador-Geral da República. O embaraço à investigação de organização criminosa é um crime comum, que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão e multa. Com a abertura desse inquérito, nada impede que o presidente continue no cargo. Não há prazo para a conclusão das investigações. Se ao final o Procurador-Geral da República decidir denunciar o presidente ao Supremo, o caso será submetido à Câmara dos Deputados. O artigo 86 da Constituição diz que a ação só pode ser aberta se for aprovada por 2/3 da Câmara dos Deputados e que o presidente será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns. Nesse caso, de acordo com a lei, o afastamento do presidente é de 180 dias. O artigo 2º diz que, se decorrido esse prazo, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O processo é de um crime comum, isto é, como se fosse num juízo de primeira instância, só que no Supremo Tribunal Federal, regulado pelo Código de Processo Penal e com todas as garantias constitucionais que se dá a qualquer acusado. E o julgamento é no Supremo Tribunal Federal e a decisão é por maioria de votos. Ao final da ação penal, se condenado, o presidente perde o mandato e começa a cumprir a pena.
O ministro Marco Aurélio Mello falou antes da sessão de hoje no plenário do Supremo. Ele disse que é preciso aguardar os desdobramentos da crise política antes de o STF se posicionar. Ele disse que a Suprema Corte acompanha tudo com preocupação. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos. Que sejam passos seguros e que tendo acima de todos os anseios da sociedade. Tempos estranhos, muito estranhos, geradores de grande perplexidade nacional. E o Brasil, como nós estamos vendo, continua sangrando. O decano Celso de Mello não gravou entrevista hoje, mas em declaração por escrito afirmou que a saída para a crise política está na Constituição. Os cidadãos deste país, as instituições nacionais e os membros integrantes dos poderes do Estado devem prestar obediência irrestrita à Constituição e às leis da República, como condição de preservação de nossas liberdades fundamentais e de proteção aos nossos direitos. A hipótese de uma cassação pela Justiça Eleitoral depende do resultado do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, que está assim. No dia 6 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral inicia o julgamento das ações que pedem a cassação da chapa presidencial eleita em 2014, formada por Dilma Rousseff e Michel Temer. O caso pode deixar a ex-presidente Dilma inelegível, proibida de se candidatar e levar à cassação de Temer. Os 7 ministros julgarão 4 ações nas quais o PSDB aponta abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. O partido diz que houve caixa 2 e uso de dinheiro público desviado na campanha. O Ministério Público Eleitoral opinou pela cassação da chapa com inelegibilidade de Dilma por 8 anos e perda do mandato de Temer, mas isentando Temer de perder também os direitos políticos. 4 sessões estão previstas para o julgamento entre os dias 6 e 8 de junho. Ainda nesta edição do Jornal Nacional, você vai ter outras informações sobre o terremoto político em Brasília. E a seguir, o presidente americano volta a negar que tenha pedido o fim de uma investigação do FBI.